É urgente e essa notícia vai fazer você começar o seu sábado com um sorriso no rosto. O governo Trump tá de punições contra o ministro Alexandre de Moraes. Gente, diga que não é pra começar bem o final de semana, sorrindo, se isso não traz uma esperança no nosso coração. Então compartilha aí, dá o seu like pra que mais gente sinta o mesmo sentimento. Isso aqui é uma notícia bombástica. Olha aí. Já está na mesa do presidente Donald Trump, então. Essa é uma boa forma de colocar. As sanções estão na mesa do presidente Donald Trump, aguardando apenas a análise dele, que já recebeu a carta e está acelerando o processo de análise da situação das sanções contra o Alexandre de Moraes. Na verdade, a gente teve até a notícia de que o Marco Rubio disse que ele já tinha dado o ok e que estava aguardando agora especificamente o ok final do presidente Trump. Então dá pra gente dizer que as sanções, que as pessoas achavam que era 72 horas, faziam piada, esse tipo de coisa, elas ultrapassaram todos os processos burocráticos, e são muitos, eu posso até aqui relatar para vocês alguns. Toda vez que você quer fazer uma sanção, você tem que ter aprovação, óbvio, do Departamento de Estado, do National Security Council, Conselho de Segurança Nacional, do Domestic Policy Council, Conselho de Política Doméstica, do White House Counsel's Office, que é a advocacia interna da Casa Branca, do Office of Legal Counsel do Departamento de Justiça, do Departamento de Tesouro, e aí você segue para a mesa do chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos, para que ele faça a avaliação e aí submeta ao presidente dos Estados Unidos. A admiração que nós aqui do programa temos pelo trabalho que você vem fazendo, porque eu acho que é impossível de alguém entender a pressão que você viveu e que você vive. É impossível de alguém entender as consequências, as limitações, que é, por exemplo, você não poder retornar ao seu país. Então, você encarna o estado de coisas, o estado de arte que é hoje a censura no Brasil, a perseguição a quem pensa diferente. Então, eu acho que todo brasileiro precisa partir desse ponto, assim, desse reconhecimento sobre o que você vive e sobre o papel que você exerce ontem. E na semana passada, nós comentamos a sua participação ali na Comissão de Direitos Humanos da Câmara. Eu achei que você brilhante na sua exposição e extremamente corajoso ao confrontar, inclusive, muitas vezes, a fala do próprio deputado republicano, que colocou muita coisa na conta do governo Trump, e você não. Você falou, olha, não foi o Trump, não, foi o Biden. Então, eu queria começar passando a palavra para você falar para a gente o que evoluiu da semana passada, em que você prestou aquele depoimento, para o dia de hoje, quarta-feira. Olha, primeiro também sou espectador de vocês, é sempre um prazer também, desde o Fio Diário acompanhando. A Carol já é conhecida também aqui já até chamei para ser entrevistada, espero que seja candidata novamente. O Rio estaria em melhores mãos se ela tivesse sido eleita. Sobre a pergunta que você me fez, olha, na semana passada nós tivemos aquela audiência para tratar especificamente de uma das dimensões de violações de direitos humanos que o Alexandre de Moraes tem, que é a da repressão transnacional. Então era circunscrita a perseguição que o Alexandre faz aos dissidentes políticos do regime brasileiro no exterior. Então, por isso que nós tratamos do Eduardo Bolsonaro, por isso que nós tratamos de pessoas comuns como a Flávia Magalhães, tratamos de jornalistas no exterior, como o caso do Constantino, como o caso do Alan dos Santos, como o caso do Michael Schellenberger e como o meu caso, pessoas que estão fora do Brasil, né? Anteontem, eu acho, eu recebi a notícia, por exemplo, que eu vou ser provavelmente julgado à revelia no Brasil. Então, este é o tipo de coisa que faz parte da repressão transnacional, que é um assunto que tem repercussão bipartidária aqui. Então, é um assunto que, ou seja, republicanos e do partido do presidente Trump e democratas do partido do ex-presidente Biden concordam a respeito desse assunto. Nesta comissão que eu estava, Comissão de Direitos Humanos, Comissão Tom Lantos, ela é uma comissão bipartidária. Apesar dos republicanos terem maioria no Congresso, essa comissão ela tem dois presidentes. O presidente que estava lá, o deputado McGovern, que é de Massachusetts, e o deputado Chris Smith, que é de New Jersey. Então, o democrata é o McGovern e o republicano é o Chris Smith. O Chris Smith é um dos
principais aliados da gente no Congresso dos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros a abraçar esse assunto, porque ele é muito forte nessa questão de direitos humanos e liberdade de expressão. Ele é um dos autores da versão global da Lei Magnitsky. Ele também fez um projeto específico para a Bielorrússia, que tem um caso muito parecido com o do Brasil. Então, nós sabíamos ali que nós teríamos os dois deputados. O Chris Smith me avisou de antemão, quando me convidou para ser testemunha, de que ele não estaria lá. Ele me avisou, falou, olha, eu não vou estar nesse dia porque a minha mulher tem uma questão de saúde que precisa ser tratada. Você topa ser testemunha? Só vão ter testemunhas do McGovern e você vai ser a única testemunha minha lá. Você topa participar mesmo assim? Você vai ter que brigar pela palavra, etc, etc. Eu falei, deixa comigo. E aí foi lá e eu acho que a gente teve a oportunidade de mostrar o nosso recado. Qual o objetivo final? O objetivo era registrar o testemunho. Aqueles que a gente vê na televisão, aqueles 8 minutos, são 8 minutos que eu tinha direito à fala, mas o meu depoimento completo teve 18 páginas e foi registrado nos anais do Congresso, e foi enviado também, que foi a consequência da reunião, que foi o envio ao Marco Rubio de uma carta pedindo urgência para a questão do Brasil. Uma carta que foi enviada na quinta-feira, se eu não me engano, ou na sexta-feira, pelo deputado Chris Smith. O Marco Rubio, eu sei que já recebeu a carta e está acelerando o processo de análise da situação das sanções contra o Alexandre de Moraes. Na verdade, a gente teve até a notícia de que o Marco Rubio disse que ele já tinha dado ok e que estava aguardando agora especificamente o ok final do presidente Trump. Então dá para a gente dizer que as sanções, que as pessoas achavam que era 72 horas, faziam piada, esse tipo de coisa, elas ultrapassaram todos os processos burocráticos, e são muitos, eu posso até aqui relatar para vocês alguns. Toda vez que você quer fazer uma sanção, você tem que ter aprovação, óbvio, do Departamento de Estado, do National Security Council, Conselho de Segurança Nacional, do Domestic Policy Council, Conselho de Política Doméstica, do White House Counsel's Office, que é a advocacia interna da Casa Branca, do Office of Legal Counsel do Departamento de Justiça, do Departamento de Tesouro, e aí você segue para a mesa do chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos, para que ele faça a avaliação e aí submeta ao presidente dos Estados Unidos. Nós chegamos no momento onde nós já cumprimos todas essas etapas e estamos para a avaliação do presidente dos Estados Unidos. Já está na mesa do presidente Donald Trump, então? Essa é uma boa forma de colocar. As sanções estão na mesa do presidente Donald Trump, aguardando apenas a análise dele. Ô Paulo, deixa eu te fazer uma pergunta. Não vai ser aberto um espaço para defesa dessas pessoas? Então não há previsão de contraditório e ampla defesa no processo de aplicação da Lei Magnitsky? Olha, o Alexandre já teve a oportunidade de contraditório por parte do próprio Chris Smith, que enviou a ele uma carta no ano passado, basicamente pedindo esclarecimento em relação a todas as acusações que estavam sendo feitas a ele. Essa carta nunca foi respondida, ela foi copiada, inclusive estavam copiados o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o então presidente da Câmara, Arthur Lira, e o então presidente do Supremo Tribunal Federal, o atual presidente ainda, ministro Barroso. Então todos eles tiveram a oportunidade, além, claro, do próprio Alexandre de Moraes, todos eles tiveram a oportunidade de responder às acusações que estavam sendo feitas a ele e não responderam. Aqui nos Estados Unidos, a Lei Magnitsky, a aplicação da Lei Magnitsky, ela é feita uma avaliação dos fatos dentro dos devidos departamentos. E os fatos falam por si só, né? O documento que preparou as sanções, ele tem mais de 1.000 páginas e mais de 600 referências no total. Então, referências de próprias decisões do Alexandre, etc. São fatos incontroversos, não são questões de opinião. Então, esse foi então, consolidado. O próprio Alexandre de Moraes também teve a oportunidade, está tendo a oportunidade de responder dentro da Justiça Federal Americana, onde ele também está sendo processado na pessoa física em busca de indenizações. Carol.
Acho que isso reflete muito o sentimento que existia aqui no Brasil, né, até o ano passado, de que isso daí era uma chacota, né? Eu já tinha comentado isso, inclusive, com o Paulo. Você recebeu essa carta, o ministro Alexandre de Moraes recebeu essa carta e depois fez aquela piadinha patética. Não tenho nenhuma intenção de ir para os Estados Unidos no curto e do médio prazo. Acho que ninguém daqui do Brasil, tanto do judiciário quanto o próprio legislativo, avaliou o real impacto dessas sanções. E aí, enfim, a gente já elogiei aqui, a gente fala diariamente aqui no programa o quanto isso foi escalando, quanto esse trabalho que o Paulo faz, agora o Eduardo Bolsonaro aí, essa semana até mandei uma mensagem para o Paulo falando isso, porque o depoimento dele na Comissão de Direitos Humanos mostra o tom que a gente esperaria de todos os parlamentares brasileiros. O que a gente está vivendo hoje é uma intimidação por parte do Supremo Tribunal Federal e toda a população brasileira está com medo, ninguém tem coragem de se posicionar, né? Até mandei isso para o Paulo, falei, olha, as pessoas podem te criticar, mas ninguém pode te chamar de frouxo. Ele até brincou que isso não é uma fraqueza, né? Não era um defeito dele. Mas assim, tem toda a minha admiração. Isso é o que está faltando aqui no Brasil hoje. Os nossos parlamentares são frouxos, são omissos e não têm coragem de enfrentar o tamanho do problema que a gente está vivendo, que é essa tirania do judiciário, essa tirania que o STF está colocando aqui pra gente. E aí, Paulo, eu queria só te perguntar, você falou aí que você vai ser julgado à revelia. Ontem, por acaso, também, eu estava num outro programa e me perguntaram sobre isso. Eu falei, que bom que o Alexandre de Moraes está assistindo o Paulo Figueiredo Show, né? Tá dando audiência. Eu também dou essa audiência diária, porque ele fez esse corte falando que o Paulo, né, você mencionou que estava esperando a citação dentro dos termos legais, uma citação legal, e não uma citação, não descobrir que você está no inquérito e que você não tem noção do que você está sendo acusado para poder se defender. E aí ele fala, olha, tá aqui o vídeo dele falando que está sabendo que está no inquérito, então a gente considera que ele já foi citado. Mas é exatamente isso, como é que você vai se defender se você não sabe o que está escrito no processo? Então, como é que está isso? Qual a sua expectativa em relação a isso, a ser julgado, a revelia? Se tem alguma coisa que você possa fazer, o quanto você sabe o que está ali no processo contra você? Olha, não é que eu não tenha medo do Alexandre de Moraes. Eu tenho. O Alexandre de Moraes é uma pessoa muito poderosa, pode fazer muito mal e tem me feito muito mal. Eu, como eu disse lá no depoimento do Congresso, já passei por poucas e boas, já gastei mais de $1 milhão se botar todos os processos de advogado nessa história. Estou há 2 anos e meio com todos os meus bens bloqueados no Brasil, e eu tinha uma quantia substancial no Brasil, multas absolutamente, provavelmente nunca vou recuperar. Você tem todas as minhas redes sociais bloqueadas, né? 8 contas que eu já tive que abrir em cada rede social. Meu canal principal do YouTube, que crescia de forma vertiginosa, com 1 milhão e poucos inscritos, continua bloqueado, que era a forma do meu ganha-pão jornalístico, né? O Alexandre de Moraes exerceu uma pressão para que eu saísse da Jovem Pan, na verdade para acabar com a Jovem Pan, em termos práticos. Não foi só eu que saiu, várias outras boas pessoas saíram também. Então, ele é uma pessoa que pode fazer muito mal para a minha vida, e eu tenho consciência disso. Só que não é que eu não tenha medo dele, eu tenho mais medo de Deus. Por quê? Eu explico por quê. Porque eu acho que todos nós temos que agir no limite das nossas capacidades. Nós temos a obrigação. A Bíblia fala da parábola dos talentos, aqueles que enterram os talentos, seus próprios talentos, e escondem por medo, esses serão cobrados e penalizados. Então eu tenho muito medo de prestar contas no juízo de eu não ter feito tudo que eu podia fazer. E eu acho que o juízo de Deus é muito mais severo do que o juízo do Alexandre. De novo, a Bíblia também fala para a gente não ter medo daqueles que podem matar, quebrar nosso corpo, etc. Mas ter medo daqueles que podem jogar a gente no fogo eterno. Então essa é a diretriz. Não é que, poxa, Paulo, como você é corajoso, você não tem medo de nada. Claro que eu tenho que ter medo. Inclusive, o medo é o que faz a gente exceder os nossos limites e fazer o máximo possível, quando a gente está muitas vezes na zona de conforto. Nesse caso que você está falando especificamente, Carol, eu já tinha plena consciência de que o Alexandre ia me julgar à revelia.
Eu já tinha plena consciência disso. Eu já sabia que ele ia evitar de todas as formas possíveis mandar uma carta rogatória, que é o que diz o 368 do Código de Processo Penal, para as pessoas que estão em local certo e sabido no exterior, e eu resido na mesma casa há 10 anos, a Justiça Brasileira já me citou aqui em outras vezes sem nenhum problema, e o Alexandre de Moraes finge que não sabe onde é que eu moro. Eu falo, nossa senhora, a Polícia Federal que desvendou o inquérito do golpe de Estado não consegue fazer uma pesquisa no Google para descobrir onde é que o coitado do Paulo Figueiredo mora nos Estados Unidos, há 10 anos na mesma casa. Né? Aqui nos Estados Unidos o seu endereço é uma coisa meio pública. O americano não tem muito essa paranoia de esconder onde mora. Então, eu já sabia que isso ia acontecer. O próximo passo, ele deve enviar a denúncia para que a DPU, né, a Defensoria Pública da União, apresente uma defesa em meu nome. A DPU tem um despacho já anterior pedindo suspensão do processo, dizendo que é impossível apresentar uma defesa em meu nome porque eles não têm contato comigo e que essa defesa seria uma defesa pro forma e que eles não querem se prestar esse papel. Eu acho que o Alexandre está jogando já agora, dessa vez, o jogo combinado. E a DPU deve devolver e falar assim, não é bem assim, então vamos apresentar uma defesa e ele vai me condenar, a DPU vai apresentar uma defesa pro forma, que tem o mesmo efeito jurídico que a defesa do melhor advogado que eu pudesse contratar, porque não faz diferença. A gente está vendo o presidente Bolsonaro tem bons advogados, e não está fazendo absolutamente diferença nenhuma, porque isso não é um julgamento, isso é um circo. Então ele vai me condenar, ele vai me sentenciar a provavelmente algo como 20 ou 30 anos de prisão, e depois que ele me sentenciar a 20, 30 anos de prisão, eu vou ficar na mesma situação que eu estou atual, não posso retornar ao Brasil. Do ponto de vista internacional, eu já contratei advogados internacionais para impedir que essa pauta política avance. Então, eu acabei de contratar a Michelle Esland, que é a melhor advogada de Interpol do mundo. Gastei mais uma fortuna, mas está ela aqui que impedir que meu processo sequer chegue à Interpol. Então, o efeito vai ser basicamente os Estados Unidos certamente não vão me extraditar, porque não extraditam pessoas por esse tipo de natureza de crime, e o devido processo legal também não foi seguido, então vai ser isso. Então a minha única esperança de retornar à minha pátria, onde mora a minha família, onde está meu pai, que tem 80 anos, que, poxa, não pode vir aos Estados Unidos o tempo inteiro, onde estão as minhas origens, eu sou nascido e criado do Rio de Janeiro, eu amo o Rio de Janeiro, como você, Carol, a gente sabe os problemas do Rio, mas a gente ama, né? É o nosso lugar, é a nossa origem. Então, doloroso, minha né, Paulo? esperança de retornar ao Brasil é com a queda do Alexandre. Olha aí. É a segunda vez que nós nos encontramos às margens da CPAC, que é a convenção conservadora aqui dos Estados Unidos, e aconteceu nesse fim de semana aqui na Flórida, a CPAC Latina. O senhor discursou no primeiro dia, e é a primeira vez que essa CPAC Latina acontece, né? Que é a junção de lideranças políticas e também do universo financeiro de Wall Street. Como esses dois universos, político e financeiro, sob a perspectiva latina, se conectam aqui nos Estados Unidos? O evento foi organizado pelo Tony Delgado, que é o líder do Latino Wall Street, é uma escola de educação financeira, e ele percebeu que existe muita relação entre a política, as decisões políticas, o Ministério da Economia, a presidência e Congresso, que isso sempre está impactando no mercado, no posicionamento, nas compras de ações, etc. Então ele teve a ideia de fazer essa união. Como ele é latino, ele fez então essa versão latina do CPAC. E os Estados Unidos, por ser uma terra, né, onde é o farol da democracia, acaba recebendo muito latinos aqui que vêm descontentes com o seu país. Seja por questão de segurança, seja por falta de oportunidade de trabalho, né, ou até revoltados com a corrupção, e vem para cá para construir, né, um país, uma terra onde ele possa ter uma dignidade, um conforto melhor para a sua família. Então, os latinos aqui estão muito concentrados, principalmente na Flórida, cubanos, pessoas de El Salvador, Nicarágua, Brasil, Colômbia. Então, acabou sendo o local perfeito para essa audiência. Nesse seu discurso na CPAC Latina, aqui na Flórida, no primeiro dia do evento, o senhor falou da guerra do judiciário no Brasil, que, segundo suas palavras, o judiciário no Brasil tem mirado lideranças conservadoras de uma forma não correta. Sob a sua perspectiva, o que não está correto nas decisões do judiciário brasileiro, o que o senhor expressou no palco aqui?
Na verdade, o meu direcionamento sempre tem o foco do Alexandre de Moraes, né? Não necessariamente todo o judiciário brasileiro, porque se a gente for generalizar, a classe política é a primeira a realmente a merecer críticas, né? Mas o Alexandre de Moraes ele tem destoado e tem cometido flagrantes ilegalidades e inconstitucionalidades, né? Por exemplo, você vai correr politicamente para condenar o Jair Bolsonaro, porque ano que vem, ano de eleição, e ele não quer fazê-lo ano que vem, isso é uma afronta, né, a qualquer tipo de procedimento padrão de devido processo legal. Quando você processa pessoas comuns que não têm foro privilegiado na Suprema Corte, isso também é uma outra violação. Então existe uma série de violações. Quando você pega o juiz que se diz vítima, né, onde o juiz que faz a inquisição de pessoas que fazem delação premiada, como o caso de Cid, algo expressamente proibido em legislação federal. Tudo isso daí contribui para esse tipo de crítica. Na defesa dele, ele fala que são ataques, mas na verdade, né, são apenas críticas. E finalizo, né, lembrando as matérias do jornalista Glenn Greenwald, onde ele conseguiu o WhatsApp do entorno de Moraes e juízes conversaram dizendo que o Moraes quer quer pegar o Eduardo Bolsonaro. Essa é a pessoa que está abrindo investigações até hoje contra mim, devido à minha atividade aqui nos Estados Unidos, que eles próprios disseram há 2 meses atrás que era uma atividade legal. Citando, então, esse novo processo que o senhor mesmo citou agora, né, que foi aberto recentemente, acolhendo o pedido da PGR, a Procuradoria-Geral da República, a acusação afirma que com esses discursos aqui no exterior, aqui nos Estados Unidos, o senhor estaria, é o que diz a acusação, interferindo no processo, no andamento de um outro processo que investiga o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. Como o senhor rebate essa afirmação? Eles tentam me descredibilizar primeiro, dizendo que a minha ação aqui é uma ação totalmente pessoal para salvar o meu pai, Jair Bolsonaro. Mentira. O Jair Bolsonaro nunca esteve na mesa das conversas que a gente tem aqui, seja na Casa Branca, seja no Congresso. É óbvio que a gente deseja uma anistia, porque isso daí significa o fim da perseguição política no Brasil. Existem diversos parlamentares que têm inquérito dentro do STF, parlamentares que são cotados, inclusive, para ganhar eleições, lideram disputas para a eleição de senador ano que vem, por exemplo, o Felipe Barros no Paraná. Então, essa é que é a minha crítica. E não existe um ataque à soberania brasileira. As sanções são instrumentos legais à disposição dos Estados Unidos e que são aplicadas tradicionalmente a países considerados ditaduras. Venezuela, Irã, Cuba, Nicarágua. É que o Brasil cada vez mais está indo por este caminho ditatorial, onde é criminalizado fazer oposição. Não dá para encarar isso daí como uma democracia normal. Como o que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023 deveria ser investigado? Sim. Olha, como todas as manifestações da esquerda antigamente foram investigadas. Eu já vi policial legislativo tomar flechada na perna. Essas pessoas não foram sequer detidas. Eu já vi manifestações do MST onde 30 policiais militares foram feridos, dentre eles mulheres, pessoas que tiveram que tomar ponto na cabeça, traumatismo craniano. Ninguém foi para a cadeia. O 8 de janeiro, em que pese lamentável, triste, pode-se dizer até repugnante, foi um quebra-quebra de portas, mesas, não saiu ninguém ferido, não teve um tiro, não teve uma arma apreendida e ainda assim essas pessoas são acusadas de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, formação de quadrilha armada, porque eles dizem que haviam militares ali da reserva que têm arma, mas as armas ficam em casa, ninguém puxou um fuzil, não teve apoio da polícia, não teve apoio do exército. Se você for num país que realmente vive uma ditadura e falar para eles, começar a descrever o 8 de janeiro e dizer para eles que isso foi uma tentativa de golpe, eles vão dar risada na nossa cara. Porque isso daí todo mundo sabe que, no máximo, é um crime impossível. O que no direito brasileiro penal não dá sequer cadeia. Algumas pessoas preocupadas com o estado de saúde dele, o senhor conversou com o seu pai antes dessa manifestação? Eu converso Está de alguma forma preocupado com Estou preocupado com o julgamento dele, a saúde nem tanto, né? Ele tem o apelido de cavalo, foi 17 anos atleta do Exército, 01 de turma dele da ESEFEX, na Escola de Educação Física, lá na Praia da Urca, na Praia Vermelha. E então a saúde dele, é claro, já tem 70 anos, não é nenhum garoto, mas não é o que mais me preocupa, sendo bem sincero. Tem muito mais preocupação com o ativismo judicial que pretende jogar na cadeia um presidente que não teve nenhum enriquecimento ilícito, não causou nenhum dano ao contribuinte, muito pelo contrário, sai pelas ruas, ele é amado, enquanto o atual ocupante da cadeira presidencial jamais fez sequer uma demonstração pública de poder popular, né, a não ser alguns pequenos eventos regados, né, à sua militância, todos sabem como. Então, o que me preocupa é muito mais essa injustiça. Porque, Patrícia, no final das contas, eles querem enterrar o nosso movimento.
esse é o alvo do Alexandre de Moraes. Porque se Bolsonaro cair, vai cair toda a direita. Haverá uma disputa por uma nova liderança. Não haverá um apoio recíproco de lado a lado, sem uma liderança, para os nossos candidatos ao Senado no ano que vem. Então, essa é a grande tacada do Alexandre de Moraes. E isso daí vai abrir espaço para uma terceira via. Uma pessoa que faça, de repente, uma direita permitida, uma pessoa que venha a negociar tudo com o STF, enfim. A existência dos três poderes, trazendo um comparativo aqui para os Estados Unidos, a Suprema Corte dos Estados Unidos definiu na última sexta-feira que instâncias inferiores não devem interferir em ordens executivas. E a juíza, na descrição do voto aqui da Suprema Corte, afirmou que, se assim fosse, o Judiciário estaria definindo normas para o Executivo. Isso para contextualizar um exemplo aqui dos Estados Unidos que envolve Judiciário e Executivo. Essa discussão dos três poderes, o senhor vê alguma relação dessa discussão aqui e também no nosso país? É exatamente a mesma discussão. As estratégias para se barrar governos que não são de esquerda são exatamente as mesmas. Mas por que a divisão de esquerda e direita? Porque a esquerda ela é muito bem organizada no mundo inteiro. Você vê só, o Biden não teve esses problemas com juízes. Você não viu um juiz de primeira instância dando uma ordem e uma grande discussão nos Estados Unidos se essa ordem deveria ou não ser seguida. E olha que o Biden passou aqui durante um bom tempo também uma pandemia, tiveram diversas obrigações que hoje se mostram ineficazes, uso de máscara, etc., obrigação de vacinar-se. Isso daí não era um problema com o Biden. Mas é um problema com Trump, é um problema com Bolsonaro. Nayib Bukele, na sua primeira chamada, foi numa entrevista, ele publicizou a primeira chamada telefônica com o Javier Milei, recém-presidente eleito da Argentina. E ele disse que o maior desafio do Milei vai ter que ser vencer essas pessoas que querem bloqueá-lo. O Bukele só se transformou no Bukele e conseguiu dar um jeito na segurança pública de El Salvador no meio do mandato presidencial dele, quando ocorreram as eleições para o Congresso. O Congresso foi renovado com uma maioria esmagadora a favor do Bukele. E qual foi a primeira coisa que ele teve que fazer? O impeachment dos 5 ministros da Sala de Justiça, o equivalente ao nosso STF no Brasil, e o Procurador-Geral da República. E só depois disso o Bukele conseguiu fazer as reformas legislativas que transformaram El Salvador do país mais violento do mundo para um país mais seguro do que o Canadá hoje em dia. Então é aí que anda esse problema. E a esquerda nunca reclama. Por quê? Porque a esquerda ela se beneficia de tudo isso. Ela se beneficia desse jogo de ativismo judicial, né, no tapetão, porque eles se protegem, porque esse é o mecanismo que fez eles chegarem ao poder. É o mecanismo que tirou Lula da cadeia e em 2 anos transformou ele em presidente da República. É o mecanismo que fui obrigado a deletar posts durante a campanha de 2022, relacionando Lula a Nicolás Maduro. É o mecanismo que proibiu de eu fazer uma campanha mostrando a verdade sobre o Lula. Já que o senhor citou posts, né, a questão do que é escrito nas redes sociais, como Estados Unidos e Brasil lidam com essa questão do conteúdo nas redes sociais. Aqui nos Estados Unidos, vários projetos de lei que estão parados no Congresso numa tentativa de se estabelecer regras para o conteúdo das redes sociais. Não é preciso ter, deputado, regras para o que é postado em redes sociais? Não é preciso definir isso um universo tão novo? Não é necessário? Não, porque a gente já tem... do país. É que nós já temos mecanismos para fazer isso. Qual é a diferença de eu, numa praça pública, cometer um crime contra a honra, cometer um crime contra a honra escrevendo uma carta ou numa postagem? Pouco importa o meio que você utilize. Quem se sente ofendido já tem como ir à justiça e acessar isso daí. Eu não vejo motivo para fazer uma nova regulamentação, porque, na verdade, por trás dessa nova regulamentação está a censura. Veja só, o STF acabou de atropelar o Congresso mais uma vez, porque o Congresso já rechaçou votar essa matéria, e isto é uma decisão. Então o Congresso foi desrespeitado, não existe harmonia entre os poderes, porque nós barramos a análise do projeto 2630, que regulamentaria as redes sociais, e o STF regulamentou. Dentre os vários itens em que haverá onde será obrigado a rede social a deletar o post, mesmo sem autorização judicial, porque caso contrário será multada a rede social, dentre os vários pontos, você tem ali a violência com relação à sexualidade e violência de gênero. Ora, se eu enxergo um homem vestido de mulher, eu não posso chamar de homem. Se eu chamar de mulher e aquilo ela se sentir ofendida,
você não vai poder falar nada. Como é que vai ficar o âmbito das piadas? Vai passar a ser regra no Brasil o que aconteceu com o Léo Lins. Ou você acha que o humorista vai ficar confortável de fazer uma piada dessa e vai entrar o movimento LGBT, alguma coisa lá, e vai processar a pessoa, vai ser multada, vai ter que deletar o post? Não é o Brasil que eu quero. Em relação a o que disse ou que definiu o Departamento de Estado, acredito que foi em abril, o Departamento de Estado aqui dos Estados Unidos anunciou uma política de restrição de vistos a estrangeiros e lideranças de outros países que atuem de forma a censurar americanos ou empresas americanas. Não houve naquela publicação, nessa determinação do Departamento de Estado, citação a nenhum nome de pessoa específica ou ao país. O senhor vê uma relação da decisão que foi tomada pelo Departamento de Estado com a realidade brasileira? Com certeza, né? Você pode ver. Mas a decisão foi estimulada pelo que acontece no Brasil? Com certeza. O Brasil é um laboratório para essas ideias de censura e causa uma grande preocupação. Nós já tivemos, inclusive, né, cidadãos americanos que tiveram expedidos mandados de prisão contra eles. Alexandre de Moraes expediu mandado de prisão contra Flávia Cordeiro, por exemplo, né, para não citar o caso de Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino, entre outros jornalistas, ou a juíza Ludmila Lins Grilo. Mas nesse caso, por exemplo, uma cidadã americana fez um tweet aqui dos Estados Unidos, o Alexandre de Moraes não gostou, expediu mandado de prisão contra ela. Os Estados Unidos têm que sancionar o Alexandre de Moraes para se proteger, para evitar que esse vírus venha para cá. Pergunta a você, no Brasil, se uma pessoa acessar a Truth Social, ela não vê os vídeos. Porque os servidores da Truth Social utilizam servidores da Rumble, e a Rumble não pode estar no Brasil, está bloqueada. Uhum. Se você estiver aí vendo o perfil, por exemplo, de um blog argentino, né, uma mídia argentina, que eu dei entrevista aqui no SPEC Latino, está fazendo a cobertura do evento, lá Direita Diário, no Brasil você não consegue ver, você precisa de um VPN. E graças a Deus que o Moraes não fez, igual ele fez no tempo do X, para finalizar, quando ele expulsou o X, onde ele falou que quem utilizasse VPN para ver as postagens do X incorreria em multa. Olha que absurdo, nem poder usar VPN você vai poder. Então, não dá para dizer que isso daí é uma democracia. O senhor mesmo fala aqui na entrevista e no palco da CIPAC Latina, falou, né, sobre o que o senhor entende, a necessidade de sancionar o juiz brasileiro. A preocupação e a acusação que vem do Brasil é justamente ao fazer essas afirmações e esses contatos aqui, o senhor estaria atuando de forma a impedir um processo que está em julgamento no Brasil, agir contra os interesses do Brasil. O senhor não vê dessa forma? Não, eu nunca pedi liberdade ao Jair Bolsonaro. Uhum. O que eu faço, na verdade, é algo muito mais suave do que a esquerda sempre fez. A esquerda foi para a AIA, Tribunal Penal Internacional, pedir a prisão de Jair Bolsonaro, chamando ele de genocida. Por que a atividade da esquerda é legal e a minha aqui nos Estados Unidos é ilegal? Inclusive, isso aí demonstra que o poder, né, das instituições americanas é muito maior do que qualquer organismo multilateral. O senhor acredita que o fato do Elon Musk, já que a gente citou aqui redes sociais, ele que é o dono do X, o antigo Twitter, o fato dele não estar mais oficialmente no governo de Donald Trump, isso afeta ou muda o andamento dos processos das big techs ou das empresas, não só ligadas a ele, que tem relação com o Brasil? Não, porque isso tudo está acontecendo não fruto de uma ação específica do Elon Musk. Né? Inclusive, o Elon Musk está sob investigação no Brasil, acredite se quiser. O Elon Musk está no inquérito das fake news no Brasil. E o Alexandre de Moraes já deu um recado, foi noticiado pela imprensa, de que ele sabe que ele vai ficar no STF até 2043. E o governo Donald Trump dura 4 anos. É dizer, ele está esperando a oportunidade para ultrapassar o governo Trump, quem sabe com uma nova administração de esquerda do Partido Democrata, ele fazer uma associação e utilizar os seus inquéritos brasileiros para perseguir Trump, né, Jason Miller, Elon Musk e várias outras autoridades do governo norte-americano. Eu espero que as instituições norte-americanas estejam cientes disso, porque certamente isso vai ocorrer. Está ocorrendo com a gente aqui. Se nada for feito, vai ocorrer com eles no futuro também, se esse cenário se configurar. O senhor chegou a encontrar o Elon Musk em algum momento, enquanto ele estava no governo? Eu prefiro, Patrícia, qualquer coisa que eu fale pode envolver outras pessoas. Eu agradeço a pergunta, né? Não estou me esquivando dela, mas eu estou falando que por razões óbvias, por a gente não viver uma democracia saudável, nós não podemos nos permitir publicizar determinados contatos que nós tenhamos ou não tenhamos. Dou como exemplo o deputado Gustavo Gayer,
que não coincidentemente, depois de dizer que estava falando com Elon Musk pelo telefone celular, 1 ou 2 semanas depois a Polícia Federal deu uma batida na casa do deputado e apreendeu o seu celular. O senhor está aqui nos Estados Unidos licenciado, uma licença não remunerada? Sim. Com recursos pessoais? Sim. Ou de família? Como o senhor lida com notícias e críticas que vêm por conta do senhor estar aqui licenciado com recursos pessoais e não no papel de deputado? Na verdade, você faz política muito mais fora da atividade cartorária de Brasília, né? Eu sou a prova viva de que o título de deputado, ele, obviamente, é interessante, pode te dar uma moral, mas as relações pessoais que a gente faz, e a gente só faz elas, né, in loco, elas são mais importantes, por vezes, do que os meros, com todo respeito, porque eu já fiz várias vezes, né, projetos de lei que tem uma dificuldade muito grande de ser aprovado e etc. Então, quando eu vim para cá, dei uma satisfação ao meu eleitorado, porque sou funcionário público, sou escravo da vontade daqueles que eu represento, mas eu tive um apoio muito grande deles e eles conseguiram perceber que a atividade que eu estou prestando aqui, ela é muito mais essencial do que a atividade que eu estava prestando lá na Câmara dos Deputados do Brasil. Então, inclusive, recebo pessoas oferecendo doações de Pix, eu recuso, né, porque eu consigo me sustentar aqui com o que eu tenho hoje em dia, agradeço, e a prova de que eles continuam me apoiando é que eu não paro de aumentar seguidores nas redes sociais. Acabei de romper a barreira de 6,3 milhões de seguidores no Instagram, por exemplo. Esse licenciamento da Câmara tem um prazo? Até final de julho eu tenho que retornar ao trabalho. O que vai fazer? Quais são os Eu ainda não tomei essa decisão. Pode falar? Sim. Não, eu posso falar aqui em primeira mão para vocês, né? Eu ainda não tenho uma decisão tomada com relação a isso, até porque eu tenho que conversar com a minha esposa, isso passa pela família, passa por outros fatores, mas é muito provável de que eu não consiga retornar ao Brasil a tempo. Eu acredito muito que a gente vai conseguir sancionar o Alexandre de Moraes, essa sanção já deveria ter saído. Tem algo que o senhor possa dizer para ter Em duas essa oportunidades, certeza? eu posso falar, em 2 oportunidades a sanção dele já teve data marcada para sair. E só não ocorreram devido a instabilidades políticas. A última delas foi o bombardeio de Israel ao Irã, e isso daí tomou a atenção de toda a Casa Branca, senão Moraes já estaria sancionado. Isso daí, primeira mão aí para o SBT. O senhor disse então que não sabe ainda exatamente em que situação vai permanecer nos Estados Unidos. Não, aí tem toda a questão migratória, de visto e etc., mas isso também está bem encaminhado, não me preocupa. Numa entrevista recente a uma revista brasileira, o senhor sinalou que tem intenção de concorrer à presidência em 2026. É um plano ou já é uma decisão tomada? Eu nunca fiz campanha, eu nunca falei abertamente sobre isso, mas fiquei muito feliz quando saiu meu nome lá no Paraná Pesquisas, empatado com o Lula na margem de erro, e também agora, mais recentemente, na pesquisa da Futura, botando 4 ou 5 pontos à frente do Lula no eventual segundo turno. Isso demonstra que o nome Bolsonaro segue firme e forte, que o Jair Bolsonaro tem a sua liderança preservada, ele, para mim, tem que ser o candidato à presidência, não tem motivo para que não seja, né? Essa decisão esdrúxula do Tribunal Superior Eleitoral em tempo recorde, tornando-o inelegível por 8 anos, porque se encontrou com embaixadores e criticou a urna eletrônica, e porque fez um discurso para cerca de 1 milhão de pessoas sem utilizar recurso público, isso daqui é uma afronta à democracia. Isso é tirar no tapetão aquele opositor que vai ganhar do Lula. Mas não havendo essa possibilidade, o senhor é o nome? Eu coloco meu nome à disposição, se o presidente Jair Bolsonaro entender pertinente. O senhor já teve essa conversa? Ele não bate o martelo. Eu acho que ele está muito certo, o presidente Bolsonaro. Enquanto tiver a possibilidade dele reverter tudo isso e lançar-se à presidência da República, ele de fato não tem que passar o bastão para outro. Porque não faz sentido, você imagina, ele hoje chega, apoia uma pessoa, daqui a pouco o cenário muda, ele pode concorrer, aí ele vai ter que tirar o apoio, mas já fez compromissos. Então, essa instabilidade não permite a ele fazer esse tipo de conduta. E eu tenho muita fé que ele vai conseguir sair candidato. Porque caso seja o senhor o nome, como seria essa campanha estando aqui nos Estados Unidos? É que para eu ser o nome, a gente tem que sancionar o Alexandre de Moraes, para que eu tenha o conforto de retornar ao Brasil sem sofrer nenhuma retaliação, né? Não cabe aqui, da noite para o dia, me condenar a 12 anos de cadeia por causa da minha atividade, que 2 meses atrás ele disse que era legal, né? Então, tudo passa por isso, mas eu acho que a gente
no momento correto, tudo ao tempo de Deus, a gente vai conseguir ter um cenário mais claro de como é que será essa corrida de 2026. Como o senhor vê o Brasil hoje no cenário internacional? O senhor que já está aqui há algum tempo em relação à economia e também tema imigração, que foi tratado na CPAC Latino aqui e que impacta os países da América do Sul e América Central. Sim, com certeza. Com relação ao tema migratório, né, nós somos estrangeiros, né? Cabe aos Estados Unidos fazer a regulamentação, a legislação pertinente do país. E havia uma crítica muito grande devido à maciça imigração ilegal, que inclusive estava aumentando os índices de criminalidade nos Estados Unidos. Então o que eu vejo é o Trump querendo consertar esse tipo de coisa. O senhor vê como uma decisão acertada? Eu vejo que é uma política interna deles. Eu não fico confortável para ficar comentando, dizendo se é certo ou se é errado, porque diz muito respeito a eles. Agora, é claro, morando aqui nos Estados Unidos, eu agradeço quando ele manda os criminosos do Trem da Aragua, ou quem sabe futuramente até do PCC, para as prisões do Nayib Bukele em El Salvador. Eu fico muito mais feliz, porque são estupradores, são criminosos. Esse tipo de pessoa, de fato, tem que ser realmente deportada, extraditada e etc. Mas retornando à sua primeira pergunta, né, do Brasil, basta você tirar o termômetro para assistir da reunião dos BRICS, né, onde são os países historicamente aliados do Lula. Nem Putin, nem Xi Jinping se disponibilizaram para ir ao Brasil. E cada vez mais que o Lula se coloca a favor de grupos terroristas, ele torna mais pequeno, né? Torna o Brasil cada vez mais um anão diplomático. É que sobre Putin também recai a condenação de um tribunal e ele pode ser detido e não há essa o Maduro foi recebido na posse do Lula aqui no Brasil, né? Então, o desprestígio com o Lula ele acaba sendo notório quando o Putin, talvez por receio disso daí, né, não queira vir ao Brasil. Mas o Brasil não tem mais espaço em lugar nenhum no mundo. O Lula quer ser mediador tomando partido de terroristas. Ninguém vai levar isso daí a sério. Ele recebe navios do Irã de guerra sancionados pelos Estados Unidos, navios que já foram acusados de tráfico de terroristas. Meu Deus do céu, né? Que país que é esse? É um país que, né, o pessoal que aceitou o César Battisti ficar aqui no Brasil e diz que o pessoal do 8 de janeiro são perigosos terroristas. É o país que mandou um avião da FAB pegar a ex-primeira-dama do Peru, condenada por corrupção, e trazê-la para o Brasil, mas se nega a trazer o corpo da brasileira inocente que morreu, né, infelizmente, lá na Indonésia, trazer o corpo para cá. Mas o corpo será trazido, né? Mas não pelo avião da FAB, né? A família vai ter que pagar. Por que que uma condenada por corrupção peruana tem mais direitos do que uma família de um pagador de impostos brasileiro? É a pergunta que eu faço ao Mauro Vieira, ao Celso Amorim, ao Lula. Não tem cabimento disso. Você tem que dar o exemplo. Você está na presidência da República. Com o Bolsonaro, ele ficava nas embaixadas, ele ficava no hotel de trânsito do Exército. O Lula com a gente já fica nos hotéis mais caros do mundo. Isso não tem cabimento. Imagina um cidadão lá com dificuldade para comprar um café quase a R$100, né? Vai no mercado, vê o arroz e o feijão explodindo. Aí ele olha o Lula, está no hotel 5 estrelas, está dando recorde de lei, acho que foram 16 bi ano passado, para a Lei Rouanet, para artista ficar indo sambar e receber prêmiozinho internacional. Esse não é o país que a gente quer. Deputado, a polarização política é a realidade no nosso Brasil, aqui nos Estados Unidos. O senhor vê, a médio prazo ou a curto prazo, a possibilidade de esquerda e direita conviverem de uma forma construtiva e mais harmônica? Olha, eu vejo que o Lula ele não é líder da esquerda. Mas aí eu não me refiro a nenhuma liderança, deputado. Eu me refiro a visões políticas, né, de direita ou esquerda, não sem personalizar. É porque dentro da esquerda... Eu não estou personalizando, se é possível. Não, estou respondendo. Mas, por exemplo, tem a direita e tem a esquerda. Você disse acertadamente que existe uma polarização. Sim. Mas eu vi semana passada o Lula processando o Ciro Gomes devido a uma crítica que o Ciro Gomes fez aos banqueiros. O Ciro Gomes ele é tido como uma pessoa de esquerda. Porém, é isso que eu estou desconstruindo nesse raciocínio. Eu estou falando que existem pessoas que até que sejam identificadas com o espectro de esquerda, dá para conversar. Eu tenho certeza que se eu sentar para conversar com Ciro Gomes, com Rui Costa Pimenta do PCO, até com umas alas do PDT mais ligadas a Leonel Brizola do passado, né, o pioneiro do voto impresso, né, das críticas à informatização de uma eleição, eu tenho certeza que a gente vai conseguir chegar a um denominador comum em algumas pautas. Mas o ideal para o melhor do país não seria sentar com todos? Não, eu não tenho como sentar com o pessoal do PSOL que deu a facada na barriga do meu pai, me desculpe. Essas pessoas querem nos ver assassinadas. É o tipo de pessoa que está por aí assassinando seus opositores. É a mesma coisa dizer, vai sentar com o pessoal que, enfim, é ligado lá ao PCC, que entra na favela sem trocar tiro, e não tem como você ter, porque aí é um princípio, é uma questão de valores.
É o mínimo, é o básico que você tem para conversar com alguém. Não tem como conversar com alguém que quer me assassinar. O PSOL é isso. O PSOL prega a revolução. Então, em alguns setores da esquerda, dá até para você chegar a um denominador comum, por exemplo, nessa parte de liberdade de expressão. E aí fica o nosso convite para que ocorra essa união. Quem sabe até para distensionar essa polarização. Mas eu acredito, né, o que eu vejo é que essa polarização é fruto de uma mudança de estratégia dentro da esquerda radical que não permite mais o debate. Você fala que é contra cotas raciais nas universidades ou em concursos públicos, eles falam que você é racista. Eles não sentam para conversar. Você fala qualquer coisa, eles falam que você é nazista. Eles chamam até Israel, né, o Benjamin Netanyahu, de nazista. Então, não existe lógica nisso. Né? Toda hora tentando fazer uma semiótica, tentando nos rotular do que há de pior no mundo, mas a gente já passou dessa fase. As pessoas entenderam que isso tudo aí é estratégia de militância política, tanto que elegeram Jair Messias Bolsonaro em 2018. Marco, você veja, por que o povo está discutindo o STF? Esse já começa a ser um grande problema. O Brasil fala mais hoje de STF do que de futebol. Fala mais de STF do que de cultura, do que de educação, do que de economia. Isso é um grandiosíssimo problema, mas escancara o maior dos problemas que nós vivemos hoje, que o Brasil é governado pelo Poder Judiciário. Quando o país fala somente em STF, ou nós estamos sendo governados pelo STF, ou se impôs uma ditadura do STF, motivo pelo qual tudo que se fala é de STF. É como, por exemplo, em ditaduras, que você entra num estabelecimento comercial, tem a foto do ditador na parede, né? Tem a foto do príncipe, tem a foto do ditador na parede, como se fosse obrigado se falar daquele ditador. É muito triste se fizermos uma comparação com as democracias do mundo. Veja, na Suprema Corte você pode andar, nos Estados Unidos, perdão, você pode andar nas ruas e perguntar o nome de um ministro da Suprema Corte. Ande na rua, entre um transporte público nos Estados Unidos e pergunte o nome dos ministros da Suprema Corte. Pergunte quantos ministros há na Suprema Corte americana para um americano. Ele não vai saber te dizer sequer o nome dos ministros, sequer quantos ministros são. Por quê? Porque o judiciário tem essa função de agir quando provocado, ou seja, não ser o protagonista. Quando o juiz passa a ser o protagonista, quando a corte passa a ser a protagonista, inverteu-se os polos. Nós temos 3 poderes. E o judiciário não foi criado para ser um poder administrativo, ser um poder governamental. O judiciário é um poder de interpretação exclusiva da legislação criada pelo povo. Então, o judiciário é aquele que, quando provocado, ou seja, é o homem de trás, é assim que chama, é aquele inerte. O estudo do direito deixa muito claro, ser o judiciário inerte e imparcial. O que é ser inerte e imparcial? Imparcial é ser alheio aos interesses sociais, é ser alheio à discussão social, à discussão das partes, então é alheio às partes, e inerte. Inerte é só age quando provocado. Quando, então, chamado a executar a lei criada pelo povo, é que você tem o poder judiciário. Veja, quando o povo passa, então, a ser interpelado do que acha da Suprema Corte, se inverteu os polos. Tem-se aqui, então, um protagonismo dado a um poder que não foi criado para ser protagonista. Por isso eu não tenho medo de errar, Marco. O Brasil vive uma situação sui generis. O Brasil é o primeiro país da história do mundo governado pelo Poder Judiciário. Não existe na história do mundo uma situação como essa vivida pelo Brasil. O Brasil vai ser estudado. O Brasil vai virar um case. Porque você já teve ditadura no mundo, você tem ditaduras militares, você tem ditaduras do presidente, você já teve ditadura de rei. Agora, você nunca teve um país da história do mundo governado por um juiz. É a primeira vez na história. Quantos anos tem o mundo? É a primeira vez que um juiz
governa um país. Por isso que o povo agora está achando que vai votar na urna em juiz. Eu acho que o povo está imaginando que em 2026 vai poder votar em ministro do STF. Perfeito. E eu sou bem, tô bem alinhado com o Chiquinho, eu tenho falado isso faz tempo, desde 2022, que é um negócio surreal, e a gente está olhando para esse regime. E a Ana Lula Neri, Sté, tem um recado para você. Ela vai contar no seu vidinho. Muito carinho. Então, dentro da caixa de ferramenta, tem as ferramentas que vêm da Câmara e dentro da caixa de ferramenta do Senado também tem outras ferramentas, que segundo a nossa Mariângela Amu, que mediu a temperatura do Supremo, como ela sempre faz toda semana antes da Central, o Supremo está bem ressabiado com essa potencial avalanche a partir de 2026. No sentido de empichar ministros do Supremo, e o Flávio Dino entrou na roda. Antes só se falava de impeachment, o bolsonarismo fala muito de impeachment do Alexandre, e o Centrão começou a falar de impeachment de Flávio Dino. Mas, além disso, ainda tem a possibilidade de se mudar a sistemática do Supremo. Ou você alterando a idade para aposentadoria, o que faria com que os ministros que jogam por um lado ou que pensam de uma forma saiam e o próximo presidente da República, se fosse de direita, por exemplo, indicasse novos, e aí você muda a correlação de força, ou pior ainda, aumentar a composição do Supremo. Ao invés de 11 ministros, o próximo presidente da República indicar mais ministros para poder mudar, assim, a correlação de força também. Posso fazer algo que o Hugo Chávez fez. Cartada do Hugo Chávez. Deixa eu te falar, o Maduro derrubou durante 10 dias o X na Venezuela, a sucessão do Hugo Chávez. O Alexandre de Moraes ganhou, Sté, 40 dias, 38 dias de rede social censurada no Brasil, com multa de R$50 mil por dia para quem usasse com o VPN, né, a rede social. Eu usei, um monte de gente usou, um monte de gente falou, vem aqui pegar os R$50 mil, mas a ditadura tá lá no Hugo Chávez só, até onde a Natuza sabe. Cara, assim, e o pior, elas reconhecem que a gente tem um Supremo ideológico. Porque falaram naturalmente, porque daí, eventualmente, um presidente de direita muda a correlação de forças, ou seja, a pessoa... Ai, cara, olha que ponto a gente chegou. O Supremo, a gente teve que lidar com o Supremo vazando coisas para Globo News, com blogueira pegando ali seu celularzinho e falando, eles faziam piadas, e como se isso não fosse ridículo. Como se isso não colocasse o Supremo numa posição cada vez pior, como se isso não fizesse justamente aquilo que eles reclamam que as redes sociais, com o seu famigerado e fantasmagórico discurso de ódio, fazem, que é descredibilizar as instituições. Ou seja, eles, a partir desses blogueiros aí da Globo News e deles mesmos, descredibilizam a instituição denominada Supremo. E esse pessoal que, em tese, os representa, fala por eles o tempo todo, já que eles vazam coisas para esses blogueiros o tempo todo, reconhecem que o Supremo tem um lado ideológico, o que é vedado constitucionalmente. Então, assim, de todas essas mudanças aí que ela falou, para mim não entrou a mais importante, que é a possibilidade do recall quando o ministro eventualmente comete aí o pior crime de todos, que é o de abuso de autoridade. Isso, na minha opinião, é aquilo que eu falo, né? Eu não sou uma mestre como o Dr. Tichini, eu não sei, eu não sou tão experiente na área do direito, apesar de ter formação e OAB. Mas quando eu vejo esse tipo de coisa, eu pensando, eu entrei para fazer direito por idealismo. Tenho uma família tradicionalmente composta de advogados. Cara, isso me entristece de uma maneira, porque, assim, virou ticana, sabe? Transformaram o Supremo num instrumento de ticana. Isso é triste, é lamentável, porque, como o doutor Chiquini bem falou, quando você tem um poder que ele é um poder que ele é necessariamente interpretativo, que ele é o homem por trás, que ele precisa necessariamente ser invocado para poder fazer ali exercer a sua instituição de poder. Mas, na verdade, ele é um protagonista. Mas o pior protagonista de todos, ele vira o protagonista da ticana, acabou. O Brasil se lascou total, entendeu? A gente está na lama. Essa que é a realidade. Está na lama jogado por eles mesmos. Por quê? Se a blogueira reconhece que a gente tem um Supremo ideológico, se a Constituição veda
esse tipo de atuação. Se o cara do Supremo sobe num palanque ideológico para falar derrotamos o adversário político, derrotamos o bolsonarismo, perdeu o Mané, eleição não se ganha, se toma. Cara, quem está descredibilizando o quê? Não adianta querer ideologicamente mudar a verdade de lugar, porque a verdade ela sempre vai estar no mesmo lugar. Ela pode demorar a submergir, mas ela submerge. Então, ela falou de alguns instrumentos, ferramentas, caixas de ferramentas, como se fosse abrir uma caixinha, tirou ali um negocinho, apertou um parafuso e está tudo certo. A gente sabe que é muito mais complexo do que isso. A verdade é que ela não falou a principal, que é o recall dessa desgraceira que a gente está vendo. E a prisão dos ministros. Eu não quero só impedir, eu quero prender. Eu não quero nada, na verdade. É por justiça. Né? Um cara que comete abuso, criminoso tem que ir pra cadeia. Então, quer dizer, crime de responsabilidade serve para tirar o cara do cargo, que é a responsabilização administrativa e funcional, e o crime penal, que já foi cometido, idem. Ele vai ser a esfera de responsabilização na esfera penal de todos os crimes que também são administrativos e funcionais que ele cometeu. Quer dizer, e a civil vai servir para indenizar as famílias que foram perseguidas e massacradas e sequestradas pelos criminosos. Mas a Vera Magalhães não vê desse jeito, Wagner e Chiquini, para a gente fazer aqui uma rodadinha final que eu já vou ter que sair também. Vamos colocar para vocês o áudio da Verinha. Verinha com muito amor. A gente tem falado muito aqui no Roda Viva sobre os diversos aspectos da polarização que cada vez mais marca a política brasileira. É ela que explica a dificuldade do governo no Congresso e o protagonismo adquirido pelo Judiciário diante das recentes ameaças à democracia por parte de expoentes do bolsonarismo. Pode voltar, pode voltar. É isso. As ameaças... É um protagonismo do Supremo diante das ameaças de expoentes do bolsonarismo contra a democracia, Wagner. Como a gente está meio sem tempo, Chiquinho chegou depois, acho que eu vou passar para ele comentar essa parte. Vamos lá. Quer mais participação? Marco, veja só. O Brasil chegou no último estágio da consolidação em definitivo da ditadura. Perceba que a história não me deixa mentir. Os nossos co-irmãos ditadores, Venezuela, Nicarágua, passaram por essa fase que nós estamos, do protagonismo do judiciário e, o principal, a fase de perseguir juristas, perseguir jornalistas, perseguir advogados dos acusados, perseguir juízes que não aplicam os entendimentos dos tiranos. Olhem só. Está muito claro para mim que essa criação desse processo da trama golpista é seguir o exemplo das novas ditaduras latino-americanas, que é você criar processos judiciais para dar uma aparência de legitimidade. Então você tem duas opções, o ditador tem duas opções. A mais tradicional, que é você matar o seu opositor político, como sempre se viu nas ditaduras. Só que isso é muito caro no campo de vista ético, moral, e isso traz um prejuízo ad eterno à história. A outra forma, hoje, que as ditaduras têm utilizado para perseguir os opositores, é o que o Brasil está vivendo. É isso que está sendo escancarado por nós. Criar um processo judicial para dar uma aparência de legitimidade. Então você dá uma aparência de legitimidade àquilo que você, desde o início, traçou como meta. Só eliminar o seu opositor político. Porque então, utilizando do Estado para eliminar o seu opositor, você tem o discurso de olhar para a população e falar assim: não somos uma ditadura, nós não somos ditadores. Quem está processando, quem está punindo, quem está prendendo é o Estado. Isso não é uma ditadura. Vejam, estamos até televisionando o direito de defesa dos acusados. Eles não são perseguidos políticos, eles têm até advogado. Então você dá uma aparência de legitimidade só para ter discurso, para ter o discurso de enfrentar a população e poder combater a narrativa contrária de nós não somos ditadores.
Isso é a consolidação na última fase da nossa ditadura. Chegamos ao último estágio da ditadura. O próprio Estado é utilizado nas mãos dos ditadores para dar uma aparência de legitimidade e punir os opositores políticos através do próprio Estado. É o Estado sendo utilizado por essa máquina de tratorar opositor político nas mãos de ditadores, Marco. Isso está muito escancarado, é exatamente isso que se instalou no Brasil. O Estado carrasco, Leviatã, hoje aprisiona e persegue opositores políticos tentando enganar o povo. Quer dizer, aqueles que se deixam enganar. Porque nós estamos aqui diariamente difundindo a verdade, escancarando toda essa farsa, né, Marco? Exato. E eu queria colocar uma questão aqui que eu acho fundamental, que eu gostei do nosso GC, advogado analisa os mais recentes abusos da justiça. Justiça, há muito tempo já deveria ser utilizada em todos os lugares, entre aspas. Não existe mais. Justiça brasileira. Enquanto houver desmando, arbítrio, perseguição, prisão, sequestro, tortura, morte, não tem justiça no Brasil, tá? Tem que deixar sempre entre aspas, não tem justiça hoje no nosso país, graças à obra magnífica, magnânima dos ministros do STF e do entorno deles, e dos juízes e desembargadores de primeira, segunda instância, todo esse pessoal da máquina do sistema de justiça que não se opõem e que se silenciam a todos esses abusos que acontecem. Então, enquanto isso acontecer, justiça não existe nesse país. Outra coisa, só atualizar vocês, da nossa campanha Pix, a gente chegou, faltam R$380. Então, se você ainda não ajudou, quer ajudar, você ouviu já o chamado que eu fiz do IFPE, a partir dessa semana, sexta-feira, um protocolo de impeachment por semana de abusos individualizados, crimes individualizados cometidos contra cidadãos brasileiros, jornalistas, políticos. A gente está colocando tudo isso daí dentro de uma premissa de denúncias em série. A gente vai fazer várias denúncias por meio dos pedidos de impeachment, vai mandar também, o IFPE é sediado nos Estados Unidos, você é empresário, quer ajudar o programa, quer fortalecer, enquanto a gente não acha o empresário ou alguém nos Estados Unidos que pode colocar dinheiro lá para nós, a gente está pedindo ajuda de vocês pelo Pix, R$380, e vocês vão ter também um boletim da liberdade de expressão, ou raio-x semanal da censura e da liberdade de expressão no Brasil, esse mapa que a gente está criando. Uma vez também por semana a gente vai fazendo atualizações e vai trazendo mais informações e aperfeiçoando esse mapa com a ajuda de vocês. Então, faltam R$380, o Pix é o nosso e-mail contato, @fiodiario.com. E deixa eu colocar a charge do Fabiano, e eu até peço desculpas para a audiência que eu vou ter que sair logo para essa entrevista na Itatiaia. Mas nós temos aqui, olha o nosso querido Fabiano, ovos com e sem conteúdo. Como tá por aí, brother? E uma mosquinha, né? Esses aqui estão fedendo, mas estão vazios. Ah, olha só. TSE, IOF, Golpe, ABIN, Kinder. 8 de janeiro. E aqui tem uma entrada negada no ovo que está quebrado aqui. Ah, interessante. Muito bom. O Fabiano é muito legal. Ele é um cara excepcional. E ele tem agora o livro, O Brasil em 100 Charges, que ele lançou, está na Universo HB Quadrinhos, horabolaquadrinhos.com.br. Entra lá para já fazer a compra da pré-venda do livro, uma edição especial que ele está fazendo dessas 100 charges de parceria conosco aqui no Fio Diário. E tem alguns superchats. Posso ler para vocês alguns superchats? A gente comenta e taca-lhe pau. A pressa é tua, tu que tem compromisso, vamos lá. Perdão, meus amores. O Marcelo Marques, pregar a morte de milhões de judeus e usar uma camisa com suástica estilizada não é discurso de ódio. É só liberdade de expressão. E ele vem aqui mais. Aqui, ele tem mais um para complementar esse daí. Beber leite. Ajeitar a lapela. Beber leite, Bolsonaro na Alvorada, eu acho. Tava lá bebendo leite. Ajeitar a lapela é o Felipe Martins, que ele estava mexendo na lapela e falaram que isso daí era um código nazista. Acenar ao público com a mão direita erguida ou dar um tchau. Acenar ao público é o Elon Musk. Dar um tchau após quase 40 minutos de crítica ao nazismo é o Adrilles Jorge. Isso daí é nazismo puro. É isso aí, Marcelo.
tempos odiernos. Os tempos atuais são assim. Obrigado, Marcelão. E o Clayton Rios do Brasil Magalhães, deixastes de ganhar Manuel? Alguém pegou? Não, essa aí eu não... O que a gente estava comentando? Alguém pegou? Não peguei, Clayton. Perdão, Clayton. Ok, próxima. Acho que acabou. Tem mais um só. Aquele que a gente lá. já viu, né? Marcelo Santos. Não é mais um. Superman, por favor, expanda sua zona de influência para o norte, pois precisamos de senadores e deputados de direita. O Amazonas é uma mina de ouro em várias áreas, mas a esquerda não permite o nosso desenvolvimento. Somos o pulmão, em aspas, aí, do mundo, que é uma idiotice, e só. A gente tem que trabalhar. Por isso que a comunicação é tão importante. Por isso que eu me sinto tão feliz de ter o Wagner, a Estel, o Chiquini do meu lado para ajudar a gente a navegar nesse ambiente que hoje a gente cresce, mas a gente só cresce com o apoio de vocês. Por isso que eu faço o pedido para inscrição, assinatura do fiodiario.com. Por isso que a gente tem esses meios de suporte independente. Porque a gente não tem grandes patrocinadores, grandes fundos de investimento, grandes empresários por trás da nossa iniciativa, mesmo tendo alguma relevância no ambiente da comunicação e da direita no Brasil. Então, é nesse sentido que a gente pede sempre a ajuda de vocês. Obrigado, Marcelo. E é isso. Deixa eu começar agradecendo a Olga também. Bom dia, amo essa bancada às terças. Povo inteligente. Sucesso para você, Wagner, no novo projeto, querido. Ó. Fala Obrigado, de novo o canal, Wagner, para a galera ajudar. Qual que é o canal? É no Catarse, é o catarse.me, não é .com, tá? É .me/Dante. Exatamente como se fala. Aí você consegue apoiar o projeto. Muito obrigado, Olga, querida. Fantástico. E todo mundo que está apoiando. Obrigado, Esther. Um beijo no seu coração, Esther. Sempre Eu que maravilhoso. agradeço, fiquem com Deus, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, Marco Antônio. Wagner, não preciso nem falar, e doutor Chiquini também, sem palavras. Boa. Chiquini, obrigado, queridão. Sempre um prazer também, amigo. Tamo junto, meu irmãozão. Juntos somos mais fortes. Wagner, parabéns pelo projeto, que Deus abençoe esse teu novo projeto, conte conosco no que pudermos. E, gente, amigos do chat, esse chat maravilhoso, obrigado pelo apoio ao Fio Diário. Tenho muito orgulho em fazer parte dessa bancada. O Marco, que é uma pessoa que nos dá força todos os dias a continuar enfrentando esse sistema. O Marco é, sem sombra de dúvidas, um líder nato, um cara que me inspira todos os dias a gente continuar enfrentando esse sistema. Não é fácil estar na pele do Marco, gente. É uma guerra diária estar à frente desse projeto que é o Fio Diário, mas ele faz com um sorriso no rosto, sempre com muita disposição, por amor ao Brasil. Então, agradeço o apoio de todo mundo que está no chat. Vocês, isso aqui existe por causa de vocês. Tá? Obrigado porque vocês têm nos dado força a continuar e peço apoio ao projeto, por favor. O projeto é muito importante. Vocês viram, Marco, desculpa só fazer um parênteses aqui rapidinho. Essa madrugada, 1 da manhã, meu telefone tocando, acordei. Gente me ligando, a Globo News está divulgando que você propagou fake news do 8 de janeiro. Então, veja. A Globo News fez uma matéria ontem, estampando a minha cara, me chamando de fake news, porque eu divulguei provas do processo do 8 de janeiro. Então, veja, o Pix do sistema está caindo. E aqui o Marco, o Fio Diário, não aceita Pix do sistema para distorcer a verdade, para manipular a informação, como uma Globo News da vida está disposta a fazer. Então, nós somos chamados por eles de fake news, mas isso não nos abate. Isso só nos dá mais força, porque isso deixa claro que estamos no caminho certo. Isso só mostra que estamos no caminho certo. Por isso eu tenho muito orgulho de fazer parte desse projeto, dessa bancada, onde aqui a gente não aceita Pix do sistema, não somos corrompidos por esse sistema podre que já corrompeu a imprensa tradicional e estamos aqui enfrentando essa gente porque temos um projeto muito maior, que é o Brasil, que é a liberdade do povo. Então, Marco, tenho muito orgulho de ombrear contigo e agradeço o apoio de todo mundo que sustenta esse projeto, que não aceita Pix desse sistema podre. Boa, obrigado. Eu fico muito feliz, Chiquini, sempre muito feliz com o seu apoio e agradeço demais. E tenho certeza que a gente vai fazer muita coisa junto ainda em prol do país. Eu não tenho dúvida disso. E a gente já está na comunicação incomodando. Se a gente está incomodando é que a gente está no caminho certo. Exato.
E Wagner, obrigado, irmão. Você é fantástico, cara. Adoro estar com você e a gente precisa falar mais. Preciso te contar aqui a realidade que eu estou enfrentando e mostrar também mais coisa que eu acho que você vai gostar de saber que a gente está fazendo no meio cultural. Obrigado, Wagner. Com certeza. E na quarta-feira que vem eu te espero na Super Nerdo Live para falar lá do filme, do lançamento do Superman, para a gente ver o que vai acontecer, né? Quando é que vai ser? Na próxima quarta. Eu tenho que ver, né? Vai estrear agora, dia 10, eu acho. Isso. Não. Não, a pré-estreia é na terça-feira. Tá. Vai ter que ir na pré-estreia. Vamos na preciso comprar a pré-estreia. Tem que ser IMAX. Tem que ser IMAX. Eu sou chato com isso. Tem que ser IMAX. Filme assim tem que ser IMAX.